aqui para apresentar hoje para vocês, então, mais uma parte do projeto Gravataí entre Anos e Gravatás. Esse projeto ele foi contemplado, ele foi realizado, né, através do edital Criação, Informação, Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei 14.017, número 20. Ele foi feito através da Marco Polo, do edital da Marco Polo, e essa aqui é uma das etapas, né, do projeto. Dentro do projeto Gravataí entre Anos e Gravatás, a gente tentou, né, falar com alguns agentes culturais do município e apresentar, então, algumas instituições, alguns equipamentos culturais da cidade. Nós apresentamos a biblioteca, fizemos uma entrevista com os funcionários da biblioteca pública e gostaríamos, né, de ter conversado com o museu, ter apresentado o museu e o arquivo histórico da cidade. Infelizmente, não foi possível, então nós optamos, né, por gravar hoje um vídeo contando um pouco dessa instituição para vocês. Eu estou aqui hoje com o professor Nestor Ourique Medeiros e a professora Marli Aparecida Tomassi Medeiros, que são professores de História, os principais autores, né, do nosso livro. E hoje a gente então vai apresentar um pouco sobre o museu. Eu estagiei no museu em 2013. O professor Nestor, ele também conhecia o museu antes e depois do incêndio, né? E a professora Marli foi a última, quando a gente, dentro do projeto, ela foi visitar o arquivo e o museu. Então, ela vai contar um pouco para a gente como é que ele está hoje em dia. Eu vou começar, então, apresentando, preparei uma apresentação de slides, eu vou passar ela e a gente vai conversando enquanto isso, pode ser? Sim, pode ser. Querem se apresentar? Pois não. Bom, meu nome é Marli, eu sou professora de História aposentada do município de Gravataí. Meu nome é Nestor, também sou professor de História aposentado. Vamos para a nossa apresentação, então. O Museu da Cidade, como vocês bem sabem, ele não é só o Museu Municipal. Ele também abriga, né, o Arquivo Histórico. Então, é Museu Municipal Agostinho Marta e Arquivo Histórico Antônio Soares da Fonseca. Eu já de partida vou pedir depois para a professora Marli contextualizar quem são essas pessoas, né, e o próprio Agostinho Marta, né? O Agostinho Marta, desculpa, e o Jorge Rosa, né, que são que foi, né, o fundador do museu, o criador. Então, aqui, eu organizei um pouco da história do Museu de Gravataí, né? Ele surge na década de 1970, com o seu Jorge Rosa, que era um autodidata, que começa, então, ele escreveu um livro sobre a história de Gravataí, e ele começa a arrecadar acervo para montar esse museu municipal. Aí, em 1900 ele passa, né? Esse museu passa por várias sedes, e em 85, então, é adquirido o sobrado, que é um sobrado construído em 1826, né? E em 1985 ele é adquirido pelo município e passa a ser então um prédio que ocupa o museu. Em 97, esse sobrado sofre um incêndio que destrói cerca de 70% do acervo, né? E deixa o prédio danificado. Em 2003, parte do arquivo histórico, né, é transferido, porque a gente tinha, então, em 97 acontece esse incêndio. Em 2003, se transfere uma parte do arquivo histórico, que estava no arquivo municipal, vai também para esse prédio. E é alugado o prédio ao lado, né, que está aqui, não sei se dá para ver as imagens, mas ali o prédio menor é alugado, então, e tem um arquivo e o museu a partir de 2003. Em 2009, o prédio volta, depois dessa reforma, né, e ele é reinaugurado. Então, ele fica de 97 a 2009 nesse processo de reforma, e ele retoma, então o menor ficaria com o arquivo e o maior abriga duas exposições, né? E em 2019, o museu passa então de novo, começa um novo processo de reforma do prédio do museu. Então aqui, alguma questão sobre os diretores, né? Os principais gestores da instituição são o seu Jorge Rosa, que foi quem organizou, o seu Getúlio, durante algum tempo oscilou entre o seu Getúlio e o seu Jorge Rosa como diretores da instituição, e atualmente é a Maria Inês. O seu Getúlio e a Maria Inês, se eu não me engano, são ambos historiadores. Então, como eu estava dizendo, a exposição, né, ela ocorre nesse prédio com 2 andares e ocorria, porque eu estou falando no momento em que eu estive na instituição, em 2013, quando eu fazia estágio na instituição. Então, a partir daí, em 2019, a partir de 2019 ela foi fechada. Então, mas a exposição ela ocorria, né, nesses 2 andares e tinham 7 salas de uma exposição de longa duração. Nesse sobrado colonial, né, que foi construído em 1826. A estrutura dele é feita em taipa, né, então e ali o prédio menor, ele foi alugado em 97, como eu falei anteriormente, depois do incêndio. Ele tem um arquivo, a sala de administração, a cozinha e também uma sala de exposições temporárias, que, se eu não me engano,
tem o título de Jorge Rosa, em homenagem, né, ao fundador do museu. Então, aqui, eu organizei na época, em 2013, quando eu fiz meu estágio, eu estava querendo ver essa questão de quais eram os lugares da tomada, onde é que tinham extintores de incêndio e outras coisas, mas eu organizei uma planta baixa do que seria, né, então, esse museu. Esse aqui é o prédio menor, na primeira sala, então, essa sala de exposições temporárias, depois era o setor administrativo, com o setor de informática e biblioteca, depois tinha uma pequena sala onde ficava o arquivo histórico, e depois tinha a reserva técnica, ali o espaço 4, o 5 era o banheiro e o 6 a cozinha da instituição. Depois tinha o pátio atrás, que também é usado, né, como um recurso positivo. Aqui no prédio, no sobrado colonial, então, a gente tinha essas salas, né, organizadas, tinha um canto embaixo da escada onde estava o memorial do incêndio, e eu vou mostrar eles agora melhor, assim. E aqui atrás, A e B são os pontos no pátio da instituição. Aqui as salas restantes, né, os espaços expositivos restantes. E, bom, o acervo então, é composto por objetos que contam a história de Gravataí. Peças de cerâmica, quadros de pessoas importantes, fotos, documentos, fitas cassetes, objetos do cotidiano, eletroeletrônicos, móveis, louça, itens escolares, ferramentas de trabalho e comunicação. O arquivo, né, tem jornais, fotografias, revistas, documentos, filmes, né, em suporte VHS. E, bom, ele conta, né, com uma das, que eu me lembro, assim, que uma das principais questões do arquivo é que ele tinha todos os números do jornal O Gravataiense, que não tem mais circulação, né, mas que circulou de 52 até 67. E abriga também documentos com a prestação de contas, né, de empresas da cidade. São algumas das atribuições do arquivo. Então, aqui eu trouxe, né, a minha experiência enquanto estagiário em 2013. Esse era o livro Tombo, que era ainda usado na instituição. Ele era usado desde 89. Ele foi danificado pelo incêndio em 97, e em 2013, né, ele ainda não tinha sido totalmente reorganizado. Então, boa parte do meu estágio eu passava o conteúdo para o livro Tombo. Aqui é o livro de visitantes e eu, com 19 anos, fazendo estágio no museu. Bom, primeiro andar, né, como eu estava dizendo para vocês, eu coloquei ele naquela planilha, né, ele é dividido em duas salas, uma trata sobre a questão da pré-história, e a outra sala seriam os habitantes, né. Então, aqui, são peças, né, de igaçabas doadas pelo Seminário São José e objetos encontrados próximos ao Morro Itapolomi. Esses são os objetos arqueológicos, então, da instituição. Depois, ali na segunda sala, teriam, então, sobre esses povos, né, que organizaram, tinham uns banners sobre cada um deles, e tinha, como eu comentei anteriormente, embaixo da escada, esse cantinho, né, que era um memorial com alguns objetos que foram danificados pelo incêndio e que eles colocaram ali para não se esquecer desse momento do museu. Também tinha, dentro desse primeiro andar, né, esse tear em estilo açoriano, porque originalmente o museu tinha um tear que foi com incêndio, foi danificado, então foi doado, foi construído, né, e doado por uma senhora aqui da região, uma artesã, que doou, inclusive, tirar uma foto, né, mostrando como funcionava o tear. Eu lembro que ele era uma peça muito importante na exposição. No segundo andar, então, a gente tem partes que estão com um assoalho original, incluindo a escada, né? E aí a gente tem essa sala onde fala sobre a Gravataí do século XX, né? E fala também sobre a questão da educação. Então, a gente tem essa parte onde estão ali as antigas classes, né? Um globo. E depois das outras salas eu não tenho fotos, porque eu perdi muito material. Em 2015, eu perdi um pendrive que tinha a maior parte das fotos. Então, eu tenho poucas delas, mas eram as que a gente tinha aqui. Está o seu Getúlio, inclusive mostrando o local. Antes eu tinha também mostrado o seu Getúlio, eu esqueci de mencionar. Deixa eu ver, acho que eu não vou voltar tudo, mas naquela slide onde eu falo sobre os diretores, é ali o seu Getúlio fazendo um restauro em uns documentos do arquivo. Então, aqui, a sala 5, né, a questão da organização política. A sala 6 possui o nome, então, Agostinho Marta, e conta a história dele. A sala 7, a sala 7, então, tinha itens religiosos, ela também ficava em cima reto na escada, né? Ela era um lugar onde era um oratório, e ali ele tinha o assoalho original, então não podia, né, se pisar ali pela questão de que ele estava só aberto para visualização, não era permitida a entrada. Os fundos do museu, como eu disse, ele era também utilizado como espaço expositivo. Aqui a gente tem esse comprido, essa bromélia comprida que estranha, é o Gravatá. Então, a gente tinha aqui no fundo, né, o pátio do museu organizado. E, assim, com o incêndio destruiu, como eu falei anteriormente, boa parte do prédio, né? Então, os fundos, né, onde ficava a administração, cozinha e banheiro,
foi queimado. E quando se foi fazer a reforma, encontraram alguns pedaços de louça ali. Então, montaram uma atividade pedagógica, que era a simulação de um sítio arqueológico ali para as crianças, né, que participavam do circuito cultural, faziam as visitas. Também foi encontrado, né, a questão, ó, aqui foi o que eu falei, na época da reforma, né, entre os anos 97 e 2009, cogitou-se destruir, né, tirar então os destroços ali, mas descobriram essa questão dessa pintura, né, em escaiola, que é esse acabamento das paredes, que é para imitar mármore, né. Aqui tem uma imagem melhor para vocês, aqui embaixo está o sítio arqueológico, aqui simulação de sítio arqueológico, a placa que eu mostrei para vocês, aqui estão as paredes, né, destruídas, e a pintura em escaiola. Aqui era o antigo anexo do museu, que tinha também exposições, representavam a questão rural de Gravataí, e hoje em dia não existe mais, e o museu organizava também o circuito cultural, que pegava, então, escolas da região, crianças da região, e fazia um percurso pela Gravataí, né? Ele era um projeto permanente, desde 87 acontecia na instituição, ele era agendado por escolas, né? E consistia em uma caminhada, guiada por um dos funcionários do museu, pelo centro da cidade, passando por pontos históricos. Iniciava-se, então, no museu, passava pela Fonte do Forno, que é essa primeira imagem que está ali, depois passava pela prefeitura, pela praça principal, depois a prefeitura, a igreja, a matriz também, e terminava, então, no quiosque da cultura, né? Então, a gente conversou, durante esse projeto, a gente conversou com os funcionários do quiosque da cultura e com os da biblioteca. Faltou o museu, que tá fechado no momento, então a gente quis fazer essa apresentação mais para mostrar para vocês como é que o museu era organizado. E eu gostaria que vocês comentassem agora um pouco sobre essa questão do que era o museu antes, né, desse incêndio, porque o que eu vivi do museu foi a partir de 2013, e depois como é que ele está atualmente, porque eu não consegui também fazer a visita, né? Obrigado. Eu gostaria de colocar o seguinte, desde 1987, leciono em Gravataí. Em 1989, eu comecei a lecionar numa escola estadual chamada Ponte Verde. E lá, com os aluninhos do 5º ano, na época era 5º ano, 5ª série, a gente foi visitar o museu. E foi muito legal a visita, o pessoal adorou, porque o museu, naquela época, ele tinha uma estrutura, claro, anterior ao incêndio, muito interessante, porque embaixo existiam exposições, eu lembro que na época que nós chegamos lá para visitar, tinha uma exposição de trajes antigos, né? Ali na sala principal, na sala que é da recepção, ali tinha aquelas trajes antigos. No fundo tinha materiais de uso no trabalho cotidiano, eram ferros de metal, arado, inclusive materiais de cerâmica indígena, urna funerária também havia ali, né, um material, o próprio tear também existia. E subindo as escadarias, nós podíamos ver ali revistas, um bom material de revista, muito papel, muita revista antiga, jornais antigos, e uma maravilhosa miniatura de um navio. Aquela miniatura, ela representava um navio que trouxe os imigrantes japoneses em 1910. Então, era uma miniatura muito bonita, toda feita com detalhes, com minúcias do navio e fechada numa caixa de acrílico, uma caixa, acho que era acrílico ou vidro, não tenho bem lembrança, só sei que a visualização da miniatura, uma coisa muito... A gente se encantava com os detalhes. Também havia ali uma simulação de uma sala de aula, né? Então, os alunos adoraram. E quando a gente voltou para a escola, eles se interessaram em fazer um museu lá no Ponte Verde, né? Inclusive, convidamos o professor Getúlio, na época, que deu uma palestra sobre o que é museu, a importância do museu. E nós fomos à luta, né? Conseguimos uma salinha pequena e começamos a fazer uma campanha na comunidade de doação de material e tentar catalogar esse material, né? Inclusive, uma curiosidade, uma vez eu fui de manhã para a escola e a diretora me chamou, Nestor, tem aqui, ó, um material para ti que é do museu. Como assim do museu? Esse lampião antigo aqui, deixaram aqui na frente da escola, a gente imagina que é para o museu. E, de fato, era para o museu. A própria comunidade estava se envolvendo, levaram rádios antigos, ferro de passar roupa, vários utensílios do dia a dia
para o museu. Então, foi uma coisa muito bonita. Uma lástima que, em 1990, a nossa escola era de madeira, totalmente de madeira, pegou fogo, incendiou. Metade da escola se perdeu naquele incêndio, em 1990. O museu, infelizmente, fazia parte dessa metade da escola, se perdeu tudo. E, mais tempo depois, o Museu Municipal também pegou fogo. Inclusive, na ocasião, eu estava no centro, levando meus filhos para passear numa praça. Aí tive que sair correndo para levar, para entregar para a mãe que estava numa reunião no centro, e voltei lá para tentar ajudar a retirar algumas coisas do museu. Inclusive, estava lá junto o nosso prefeito na época, Daniel Bordion, e outras pessoas ali, inclusive o João da banca de jornais na época também estava ali e ajudou a retirada de vários objetos, né? Inclusive, como ele morava do lado, ele subiu no telhado e começou a jogar água de mangueira de dentro para ver se diminuía o fogo, né? Retiramos algumas coisas, mas infelizmente a parte de cima, que era a parte onde havia muito documento, muitas revistas, era papel mesmo, né? Foi tudo consumido, inclusive, infelizmente, aquela maravilhosa miniatura que eu me referi antes, né? E, coincidência ou não, em 2018, agora tivemos o incêndio do Museu Nacional. Então, o que a gente pode concluir disso? É que o nosso museu, ele faz parte de toda uma história de memória, e que, infelizmente, o fogo é grande inimigo do museu, é o grande inimigo dos museus, tanto da minha escola, quanto do município, quanto o Museu Nacional. Só uma curiosidade interessante: na frente do museu, naquela pracinha ali, existia uma tafona, ou seja, um instrumento que era utilizado para se fazer farinha de mandioca, né, que ficava ali, protegida por um telhadinho naquela praça. Hoje foi retirada a tafona, e o museu não está funcionando mais ali, né? É uma pena. Mas, realmente, quando eu conheci o museu, foi uma experiência muito agradável. Bom, eu já peguei, né, como a Helena colocou, né, na verdade, eu estive agora tentando fazer uma entrevista no museu, né, o museu, infelizmente, está desativado ali no centro. Eu fui no Centro Administrativo Leste, que é onde está colocado, né, lá numa sala, no prédio que pertence a Sogil, que ali tem várias secretarias do governo, né, da prefeitura municipal. E, na verdade, hoje o que eu consegui ver foi um pouco só do arquivo que está lá colocado. Tem uma sala de entrada lá dentro, uma sala dos prédios, né, e uma salinha onde está o material do arquivo histórico. E conversei um pouco com a Inês, que elas estavam ainda, tinham reunião aí para ver a questão da reforma do museu, e que parte do acervo, inclusive, estava no próprio museu, né, que está desativado. Então, e que não sabia, não tinha conhecimento como é que ficaria, né, mas que havia todo um projeto para ser feita a reforma, né, para poder funcionar. Não deu para se ver muita coisa, pouca coisa, tive acesso ali, né, entrei na sala até do arquivo, sim, mas realmente ele está desativado, qualquer coisa que precise tem que ser agendado, né, especificado para que seja procurado ali os documentos e tudo que ainda estão em fase de organização. Então, realmente, assim, pouco vi, né, e pouco consegui, não consegui nem conversar muito, em virtude também da própria pandemia e dos próprios, né, das próprias dificuldades que está sendo a questão do museu colocada ali naquele espaço, que não é o espaço próprio, né, para se ter, ali está, no caso, só o arquivo histórico, né, então, realmente, do museu, não cheguei a ver praticamente nada, né. É essa, atualmente, a situação do arquivo histórico e do Museu Municipal. Infelizmente, né, esperamos que haja vontade política, né, de que seja resolvido isso, porque é preciso, né, ter esse local de memória, de
resgate na cidade, que infelizmente está impedido, já teve impedido em função da própria pandemia, né, claro, dificuldade, mas também agora não é tanto pela pandemia, mas sim pela própria localização do arquivo do museu. Bom, se vocês tiverem algumas questões finais para colocar sobre o museu, depois eu faço uma finalização aqui sobre a minha fala, mas eu acho, né, que todos acabamos pensando relativamente da mesma forma, assim, preocupados com essa instituição. Vou passar para vocês, então, depois eu finalizo. Eu gostaria de dizer o seguinte: a minha experiência aqui no Museu de Gravataí, nosso museu municipal, ela foi muito agradável, e uma coisa que eu percebi é que a preocupação de ser um acervo ligado ao cotidiano das pessoas, mostrando exatamente que a cultura ela passa pelo dia a dia das pessoas. Eram instrumentos de trabalho diários, eram teares, cerâmica, enfim, diversos objetos que eram valorizados dentro daquele museu, porque na verdade é isso, são objetos que a própria população utilizava no seu dia a dia, e a cultura é também isso. A cultura não é uma coisa erudita, quadros, esculturas maravilhosas, mas é também o dia a dia das pessoas. E isso o Museu Agostinho Marta valorizava. Então, essa boa lembrança que eu tenho de um museu que valoriza o trabalho, que valoriza o cotidiano das pessoas, isso tinha no nosso Museu Municipal. Eu acho que é importante, assim, essa questão desse resgate, até porque as pessoas, né, por exemplo, Agostinho Marta, que tinha falado, né, foi um historiador, ele se preocupou em buscar, em resgatar essa história de Gravataí, né, diz que grande parte do livro que o Jorge Rosa coloca foi documentos que foram colocados pelo Agostinho Marta, que coletou durante a sua vida, né? O próprio Antônio Soares da Fonseca é outro que eram amigos todos, né? Que procuraram então resgatar. O Antônio Soares da Fonseca foi escrivão público, tinha acesso às fotos, né? Da prefeitura, as fotos colocadas nos arquivos da prefeitura, então ajudou a construir. Então é importante resgatar essa história, né? Até como uma homenagem a essas pessoas que se dedicaram, se preocuparam em ter esse espaço, em recuperar essa identidade da cidade, né? Então eu acho que é importantíssimo ter esse espaço de memória e de resgate da história para que as pessoas se sintam pertencentes à cidade. Muito bem. Bom, o que eu vou falar, na realidade, não difere muito do que o que vocês colocaram, é só pela questão, assim, eu acho que o que a gente tentou trazer aqui hoje é para deixar registrado o que era o Museu de Gravataí, como ele funcionava, como o professor Nestor colocou, como ele foi antes, inclusive, do incêndio, né? E também como ele está agora. E essa questão é preocupante, assim, porque a gente tem poucos equipamentos culturais públicos na cidade, então a gente se preocupa com o futuro desse. Como a gente colocou, o próprio museu sofreu com um incêndio, então perdeu boa parte do seu acervo, depois perde aquela parte, aquele anexo na frente do museu. Então, a gente se preocupa com esse patrimônio da cidade de Gravataí e com o que ainda vai se construir, né, para que as pessoas tenham uma instituição vinculada a essa memória, né, que preserve esses locais e que esteja aberta ao público, a interação, que seja aberta ao visitante, que seja de fácil acesso, né? E a gente se preocupa, porque o museu tinha saído de uma reforma em 2009, depois de 97 a 2009, né, fica esse período de 12 anos praticamente fechado, e 10 anos depois da devolução da reforma, ele começa uma nova reforma, que nós também não temos previsão de quando ele será entregue novamente, enquanto isso a população de Gravataí fica sem esse espaço de memória, fica sem este local, né, para fazer doações, que preserve sua memória, que possa servir como visitação, e a gente precisa, né, demarcar um território, a gente precisa preservar esses locais para que no futuro a gente tenha eles e essa questão que a professora Mali colocou, né? A identidade da população também vai se gerando e se fortalecendo a partir desses locais. Eu acho que é isso que a gente tinha para colocar. Ok, boa noite. Tchau.